E queria falar nesta manhã sobre como Jesus é a pedra angular, ok? Vira-te para o teu irmão e diz, pedra angular. Agora vira-te para o outro lado e diz, pedra angular. Não é Pedro angular, é pedra angular, ok? Eu vou pedir que nós possamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 2, que é um dos textos que tem que é a base, não é, do nosso lema deste ano. É Efésios 2, 19 ao 22. Quando nós conhecemos a Jesus, nós nascemos de novo. E diz a palavra de Deus, Paulo falando à igreja em Éfeso, disse, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados. Para quê? Para a morada de Deus em Espírito. Que fantástico! Queria perguntar esta manhã, quantos associam o uso da expressão pedra angular ao Antigo Testamento? Quantos associam o uso da expressão pedra angular ao Novo Testamento? Quem já o encontrou no Novo Testamento? Eu vou repetir outra vez a pergunta, talvez estou a falar espanhol esta manhã. Quem é que já encontrou o uso da expressão pedra angular no Antigo Testamento? E quem que a encontrou no Novo Testamento? Muito bem. Agora vamos ver que este conceito não nasceu no Novo Testamento, ok? Este conceito, esta noção, já vem de muito antes. E a primeira menção que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, rapidamente, nós vamos encontrá-la no livro de Jó, que é um dos livros mais antigos, ok? O que se acredita ser o mais antigo da Bíblia, que foi escrito e relativamente a factos mais antigos. Então, Jó 31:1-6 diz, depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho dizendo, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faça-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Nós encontramos já este conceito durante a criação, ok? Quem assentou a pedra de esquina? É um conceito que Deus está a falar com Jó, que tem a ver com edificar, com construir, com formar, com criar, e onde havia algo fundamental, que era a pedra de esquina. Se nós vamos para o relato da criação, nós vamos ver que Jesus estava também a criar o mundo, não é? Com o Pai e com o Espírito Santo. Quem assentou a pedra de esquina? Já encontramos aqui a linguagem de Deus, uma linguagem de construção, de edificação de algo. E sabem que quando nós observamos construções antigas, de milhares de anos ainda, centenárias, essa pedra angular ou de esquina, esse conceito foi usado e essa pedra ficava no canto do edifício que se ia construir, num canto, e dava sustentação às paredes, porque ela fazia com que as outras pedras ficassem ligadas
e que as paredes ficassem ligadas. Portanto, era uma técnica de construção, ok? Onde existia essa pedra de esquina, essa pedra angular. Uma pedra que liga duas paredes. Jesus é a pedra angular. Ok? Podes dizer a quem está ao teu lado, Jesus é a pedra que nos liga. Jesus é a pedra que nos liga. A palavra de Deus diz que nós, como igreja, somos um edifício. E que Jesus é a pedra de esquina desse edifício. Amém? Então, Jesus é quem nos liga. Ok? Podes olhar e dizer, bela pedra que tu me saíste. Bela pedra que tu me saíste. E eu pedi para colocar aqui duas fotos, porque a pedra angular, o conceito é discutido, não é? Há pessoas que pensam que era este tipo de pedra, que eu me inclino mais por isso, precisamente porque é sobre ela que se sustenta o edifício, não é? É a pedra angular, é esta pedra que unia as outras pedras e dava sustentação, mas há pessoas que também pensam que a pedra angular era o outro, este aqui. Portanto, esta parte aqui de cima, ok? Esta aqui, que quando ela é tirada, imaginem o que acontece. Cai tudo, né? Seja como for, seja uma ou outra, cada um pode opinar como quiser, não é? Ela é essencial para que a construção se mantenha de pé. Por isso é que Jesus é a pedra angular da nossa vida e da igreja, ok? Já vimos em Jó. Vamos a passar para o Salmo 118. O Salmo 118, versículo 22, 23 diz algo que Jesus vai utilizar depois na sua pregação e os apóstolos também. Salmo 118, 22, 23. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Ou seja, foi Deus que comandou que a pedra angular, que é Jesus, seja a base da nossa vida e a base da vida da igreja. E diz, e isto é maravilhoso aos nossos olhos. Foi Deus que fez com que isso fosse assim, já há muito tempo, ok? Desde antes da criação do mundo. Vamos para Isaías? Isaías 28, 16. O profeta Isaías também usou essa expressão, profetizando da parte de Deus, e disse, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Fantástico, não é? Diz a versão da linguagem de hoje desta maneira. Por isso o Senhor Deus diz, estou colocando em Sião, Jerusalém, não é? Uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. E nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Glória a Deus. Nessa pedra está escrito isso. Isaías já estava a profetizar, mais uma vez, da parte de Deus, que no desenho de Deus, da humanidade, havia uma pedra angular para as nossas vidas, que é Jesus Cristo. E que quem tem fé nele não tem medo, não é? Não foge de um lado para o outro. As versões que diz não se apressa a correr de um lado para o outro desorientado. Não. Tem fé. Com esta afirmação, Deus está a falar de alguém que seria colocado em Sião, em Jerusalém. Então, estamos a ver que esta ideia não nasceu assim do nada. Jesus não chegou e disse, ei, malta, eu sou a pedra angular. Uau, novidade. Não. Já desde muito antes, Deus estava a dizer, eu vou colocar uma pedra angular. Eu vou colocar alguém que vai ser a pedra angular. Estão comigo? Ele, Deus, no seu plano de salvação da humanidade e de edificação da sua igreja, tinha isto planificado. Então Isaías estava simplesmente a profetizar a vinda do Messias, de Jesus. Quando lemos isso assim, vou colocar uma pedra por todo lado. Uma pedra que é bem diferente, pedra preciosa, pedra única, pedra indestrutível, que vai sustentar. Então, agora sim, encontramos Jesus. Vamos para Lucas 20, 17, 19. Ele afirmou que era a pedra angular.
quando vai contar a parábola dos lavradores maus. Irmãos, estamos a dar assim uma volta pela Bíblia, mas é bom. Sabem por quê? Porque nós precisamos de entender que a Bíblia não é um conjunto de histórias desconectadas. A Bíblia, toda ela está conectada com uma ideia. A ideia de Jesus Cristo, a pedra angular. Toda ela, tá bom? Porque apesar de ter 40 escritores, só tem um autor, o Espírito Santo. Então o próprio Jesus disse, encontraste? Lucas 20, 17. Mas ele olhando para eles disse, que é isto? Pois que está escrito, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E diz que os principais dos sacerdotes, os escribas, procuraram lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo porque entendiam que contra eles estava a dizer esta parábola. Ele estava a dizer, vocês que são os líderes, estão a rejeitar o plano de Deus, estão a rejeitar a pedra angular. Vocês que acham que são os edificadores, estão a rejeitar a pedra angular. Há muita gente religiosa que descarta a pedra angular. Nós não queremos ser religiosos. Nós queremos estar edificados em Cristo, que é a pedra angular. Então, com esta afirmação, Jesus está a dizer que Ele é a pedra angular, porque Ele estava a ser rejeitado. É a pedra mais forte que sustenta toda a construção e que é indestrutível. Qualquer pedra que se levante contra Ele, que cair sobre Ele, se quebrará, se esmiuçará, porque Ele é indestrutível. Amém? O apóstolo Pedro, em Atos 4, versículo 11, diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, lembram-se? Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E, que significa isto? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Sou a pedra, sou o único meio de chegar a Deus, sou o único meio de ser salvo, a pedra angular, Jesus Cristo. Claro, Pedro de novo está a falar para os líderes, não é? No Sinédrio. E estava a dizer que eles estavam a rejeitar essa pedra angular porque achavam-na desnecessária. Os religiosos achavam que Cristo era desnecessário no plano de Deus. Mas Ele é o principal. Irmãos, sem Jesus nas nossas vidas, na construção das nossas vidas, nossa vida é uma construção. Construímos a nossa vida pouco a pouco, não é? Nós até falamos, olha, a família é algo em construção, o casamento é algo em construção, a minha carreira profissional é algo em construção, o meu ministério é algo em... A nossa vida é uma construção. E sem Jesus, ela vai ruir. Mas com Jesus, nós podemos estar seguros. Porque nessa pedra está escrito, quem tem fé nele, não tema. Amém? Quem tem fé nele, não tema. Quando se aplica esta noção de angular a Jesus como pedra, ele está a destacar uma posição exaltada, a sua grandeza. Hoje, nesta manhã, aqui durante o louvor, a nossa irmã Cris diz, ele tem a primazia. Eu digo assim, boa Cris, obrigado por confirmar a palavra, não é? Ele tem a primazia, importância fundamental dentro da obra e plano de Deus. Os próprios apóstolos também são chamados de pedra. Mas não eram a pedra principal. Há quem queira ter feito de uma das pedras, Pedro, a pedra angular. Mas não, só há uma,
Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo. Em 1 de Pedro 2, 4, 9, ele fala de que nós, diz, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Para Deus Pai e para a sua igreja, Jesus é a pedra principal, eleita, preciosa. Muitos a rejeitaram e muitos estão a rejeitar e muitos vão rejeitar. Mas nesta manhã, como igreja, nós dizemos, Jesus é a nossa pedra angular. Podes declarar isso mais uma vez? Jesus é a nossa pedra angular. Aleluia, glória a Deus. Infelizmente, já disse, alguns rejeitam a Jesus como pedra angular. Por exemplo, quando as notícias da vinda do Messias chegaram aos magos do Oriente, eles decidiram trazer-lhe ouro, lembram-se? Mirra, incenso. Mas qual foi a reação de Herodes? Tentar matá-lo. Não é? Tentar matá-lo, fazê-lo desaparecer da sua vida, do seu reino, daquilo que ele achava que era seu, não é? Por isso é que Jesus também, como diz a palavra, é pedra de tropeço e rocha de ofensa para alguns. E tu podes dizer nesta manhã, mas como é que as pessoas podem rejeitar a pedra preciosa escolhida por Deus? Não é? Vemos durante toda a Bíblia a pedra escolhida. Como? E eu vou te simplificar. As pessoas rejeitam a Jesus, a pedra angular, porque querem construir algo diferente do que Deus está a construir. Está comigo? Por vezes nós podemos estar a rejeitar Jesus como pedra angular da nossa vida, porque queremos construir algo diferente do que Deus está a querer construir na nossa vida. Amém? Nunca como pedra viva destas que estão aqui, aquela bela pedra que o teu irmão falou, nunca empurraste ali a pedra angular a ver se saía da tua vida. Às vezes com as nossas ações podemos estar a empurrar a pedra angular para sair da nossa vida, porque queremos ocupar esse lugar. Mas o prédio vai ruir. Amém? Porque Jesus é a pedra sustentadora. Então, quando eu estava a pensar nisto e a meditar nisto, de repente me apareceu na mente Babel. E eu, Babel, mas que é isto? Babel agora, aqui na mensagem parece que não pega, não cola. Que é isto? Não é? Mas a verdade, quando nós vamos a Babel e nós vamos para lá, as pessoas que construíam Babel, a Torre de Babel, lembram-se desta passagem? Se rebelaram contra Deus e seguiram o seu próprio projeto. Aqueles que rejeitam a Cristo desconsideram o plano de Deus em favor do seu próprio projeto. Ok? E nós sabemos qual é o julgamento disso. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, nós, individualmente, irmãos, devemos construir a nossa vida sobre Cristo. E a igreja deve ser edificada com Jesus Cristo como pedra angular. Amém? Ele disse. Ele disse. Não é? Jesus é a pedra angular. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Em nenhum outro há salvação. Então, indo para Babel, bora lá para lá, rapidamente, nós vamos a Gênesis 9. Gênesis 9 diz, 9:7. E já vou explicar bem em que contexto está isto, está bem? Porque vocês estão a pensar nesta manhã. A Ana está a saltar pela Bíblia de um lado para o outro. Mas também para vos provar que toda a Bíblia está conectada. Diz assim, Gênesis 9:7. Sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Espalhem-se. Essa foi a ordem de Deus quando? Bora lá, vamos para o contexto. Tinha havido o dilúvio. As águas desceram.
houve sobreviventes. E Deus disse a Noé e a sua família: multipliquem-se e espalhem-se por toda, povoem toda a terra. Essa foi a ordem de Deus. Mas, de novo, nós vamos encontrar aqui uma iniciativa de quem não quis obedecer o plano de Deus. Lembrem-se que a esta altura da história, Deus já tinha dito que iria enviar um Salvador. Logo no Éden, já tinha falado nisso. Havia um plano a decorrer, havia um objetivo a cumprir. Mas os homens disseram: não queremos obedecer a Deus. Então, logo encontramos em Gênesis 11, 1:9. Estamos quase no último texto que eu vou percorrer nesta manhã. Gênesis 11, 1:9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, o mesmo idioma. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, outra vez eia, não é? Bora lá. Edifiquemos-nos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora? Agora não haverá restrição para tudo o que eles vão tentar fazer. Então confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Incrível, não é? Eles, depois da ordem explícita de Deus, espalhem-se e disseram: não, vamos ficar juntinhos e vamos construir algo no nosso projeto, a nossa maneira, não é? Como nós queremos, nós não vamos obedecer ao plano de Deus. Então, eles vão lá descer aquela planície, aquela antiga Sumária, quando nós vamos estudar, é muito fértil, não é? Muitos sabem que a Suméria foi o berço da humanidade, não é? Da civilização, onde nasceram as primeiras civilizações. E lá estiveram e começaram a edificar uma cidade e uma torre cujo topo pudesse alcançar o céu. Aqui havia claramente um objetivo e uma motivação. Olha, a primeira era desobedecer a Deus e ao seu plano. Era voltar a sair outra vez do plano de Deus, onde Jesus era a pedra angular. E dentro desse plano todo, havia um momento em que Deus está a dizer: vocês têm que se espalhar. Não têm que se juntar, mas têm que se espalhar. E Deus sabia o porquê estava a ordenar isso, não é? Então, eles queriam desobedecer a Deus e ficaram todos juntinhos. Mais uma vez, isto revela orgulho e arrogância, não é? Que caracterizou o ser humano desde o Éden. E 2, queriam se tornar famosos. Façamos um nome. Que as pessoas olhem para nós, aqueles habitantes, e digam: epa, eles têm uma cidade, porque ainda não tinham nascido o conceito de cidade. Estava a nascer, não é? Vamos nos juntar, vamos ficar aqui todos juntinhos e vamos nos fazer um nome. Não é? Jesus estava fora da equação. Através da construção, eles queriam trazer fama a eles e impedir a dispersão. Eles queriam se tornar famosos, queriam ser celebrados, queriam perpetuar os seus nomes, queriam a glória para eles, queriam a autoglorificação. Eu não sei se os irmãos leram bem esta passagem, mas aqui aparece muitos sinais de quem é que encabeçou isto tudo, que é um senhor chamado Nimrod. Se nós vamos ver ali, vamos continuar a ler, em Gênesis 10,
muitos historiadores e estudiosos apontam para Nimrod, que foi o bisneto de Noé, como responsável de liderar este povo. Foi um homem, diz Gênesis 10, um rei poderoso, que fundou a cidade de Babel. Foi a primeira cidade que ele fundou. E por aí fora, muitas cidades, até a Síria, depois Nínive, fundou muitas cidades. Sempre com esta visão de sair fora do plano que Deus tinha para a humanidade. Então, Gênesis 10:10 fala deste Nimrod, que vai edificar Babel. O nome de Nimrod significa rebelião. Rebelde. Ok? E lembre-se de uma coisa, às vezes nós pensamos que os nomes eram logo postos à nascença, por vezes não. Por vezes o nome realmente que depois ficava registrado é o que se dava até depois da morte, por causa do que eles fizeram por vida. Esse é um pequeno detalhe, tá bem? Nimrod significava rebelde, e ele promoveu a rebelião da humanidade contra Deus. E o seu nome também inclui o senso de tirano. Incrível, não é? Se vamos até aquilo que escreveu o historiador judeu Flávio Josefo, irmãos, isto não é uma aula de história, mas a história também é importante. O historiador Flávio Josefo, um historiador judeu, ele vai escrever em sua obra Antiguidades Judaicas como era visto Nimrod, um grande tirano que constantemente se dedicava a afastar os homens de Deus. Ele fazia, vejam lá isto, ele fazia com que as pessoas confiassem na sua própria força. Incrível. A sociedade hoje também está toda pensada para dizer, tu podes com a tua força, tu és, tu consegues, não precisas de Deus para nada. Muitos dizem, eu sou o meu Deus. Quantos já ouvimos esta expressão em evangelismo? Eu sou o meu Deus, ninguém manda em mim, ninguém me diz como fazer, não é? E vejam lá que ele, claro, se autogloriava a dizer que a prosperidade de todas aquelas cidades que ele estava a construir se devia a ele, se devia à força do seu braço. E sabem, ele conseguiu convencer as pessoas que estar submissos a Deus era escravidão. Quando ele conseguiu convencer a sociedade, as cidades, e a passar esta mensagem, submissas a Deus, isso é escravidão. Ele conseguiu com que o coração das pessoas começasse a revelar-se. Escravidão, eu não sou escravo. Terminaram escravos dele, mas conseguiu meter esta mentira na cabeça. Muitos hoje, quando nós evangelizamos, Deus, mas por que eu tenho que obedecer a Deus? Por que eu me tenho que submeter ao plano dele? Eu não quero Deus na minha vida, eu quero fazer o que eu quero. Não é? Eu quero fazer o que eu quero. Ok. Queres passar o resto da eternidade sem Deus? Quero. Boa. Mal. Boa disse a minha carne agora. Mal. Tem que dizer o meu espírito. Porque há um sítio reservado para quem não quer passar a eternidade com Deus, que é o inferno. O inferno existe. Eu não ouvi muitos améns, mas é bíblico, irmã Madalena. É bíblico. O inferno existe. Há alguns que não acreditam. Mas o inferno existe. E está reservado para aqueles que não têm a Jesus como pedra angular da sua vida. Aqui não há ninguém assim. E se alguém assim, daqui tem que sair com a pedra angular, colocadinha lá na esquina, ok? Então, Josefo diz que ele construiu a cidade, essa torre no meio da cidade. E vejam lá, ele pôs betume. E quando nós vamos ver o betume, por que betume? Porque o betume, reparem no detalhe, impermeabilizada a rochas. Ele pensava, se Deus voltar a trazer um dilúvio, e eu vou estar aqui seguro, muito alto, longe das águas, e eu vou ficar seguro e me vou vingar da morte dos meus antepassados. Era isto assim que Flávio Josefo descrevia o rei Nimrod, ok? Como se uma torre alta pudesse livrá-lo da mão de Deus, não é? Não pudesse, é uma coisa tão ridícula. Mas ele
pensou nisto, vou fazer uma torre tão alta que essa torre vai fugir às águas. Claro, quando nós falamos da torre, irmãos, não estamos a falar de uma torre tipo, como aquelas atrações não é, da Feira Popular. Estamos a falar, provavelmente, de um zigurat, que eram aquelas construções enormes, não sei se os irmãos já viram, que eram quadrangulares, não é? E eles iam crescendo, crescendo, crescendo. E no topo daquele zigurat, normalmente, eles construíam um templo a uma divindade. Nimrod também era idólatra e se prostrou perante os ídolos de toda a Suméria e Mesopotâmia daquele tempo e levou a cidade toda, as cidades todas a adorarem a esses deuses pagãos. Incrível, não é? O que este homem fez. Como é que ele promoveu a rebelião da humanidade? A dizer, nós não precisamos de Deus para nada. Nós vamos construir cidades com grandes muralhas. E assim fez. Grandes muralhas, onde vamos estar protegidos de tudo, até de Deus. E eu vou conseguir vingar-me de Deus por aquilo que Ele fez aos nossos antepassados. Naquele tempo, e naquela cidade toda, naquelas cidades todas, habitavam os filhos de Caim, os descendentes de Caim. Não é? Se juntou a fome com a vontade de comer. Então, Josefo escreveu que pouco a pouco transformou o estado das coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor de Deus era fazê-los continuamente dependentes do poder dele. Do poder dele, ou seja, dizia, submeter-te a Deus é uma escravidão, mas tu dependes de mim para sobreviver. Cuidado, irmãos. Cuidado, se estamos a colocar uma pedra angular na nossa vida, alguém do qual dependemos, que não é Jesus Cristo de Nazaré. Porque se o estivermos a fazer, a nossa vida pode ruir em qualquer momento. Talvez a tua pedra angular não é uma pessoa, mas é algo. Um plano, um projeto, algo, o trabalho, o dinheiro, qualquer coisa que pode estar a ser a base sobre o qual tu estás a construir. Uma crença enganada, uma mentira. Nesta manhã, irmãos, vamos colocar a pedra angular na nossa vida. Não vamos querer outra pedra. Não vamos querer autoglorificação. Não vamos querer dizer, eu alcancei isto com o meu braço. Eu alcancei isto porque me queimei as pestanas a estudar. Eu tenho este trabalho, eu tenho isto, aquilo, pela força do meu braço. Não, o que somos, o que temos, irmãos, nós devemos a Deus. Porque se não fosse Deus, não nos levantávamos nem sequer da cama. Não punhamos os pés fora da cama. Não tínhamos saúde para trabalhar. E sobre todas as coisas não tínhamos paz nesta vida. E não tínhamos uma esperança eterna. Jesus Cristo é a esperança eterna. Aleluia. Então, ele continua a dizer que provavelmente perante esta iniciativa, e até vemos isso em Gênesis, não é? As pessoas estavam ansiosas para seguir esse conselho. Bora criar a torre. Vamos já construir a torre. E lá eles foram construir a torre debaixo daquele conselho, não é? De Nimrod. E diz que começou a crescer rapidamente. E ele começou a ficar cada vez mais poderoso, não é, este homem? Os reis naquela época se autoproclamavam como deuses. Eles diziam, e eu sou Deus. Portanto, o que acontece agora não é nada novo. No berço da civilização, o próprio Satanás, ele queria ser como Deus. Então, Nimrod se autoproclamava como Deus. Normalmente passava por um ritual em que eles chegavam no templo que eles construíam e diziam, a partir de agora eu sou Deus. E muitas vezes incluía matar os próprios filhos, sacrificar aos deuses. Vejam lá, é uma contradição tão grande, não é? Sacrificar aos deuses para eu ser Deus. Mas vejam lá por onde vai o engano de Satanás. É incrível isto. Então, eles se consideravam invencíveis. Nimrod usou o seu poder não para honrar o Criador e a criação, mas para satisfazer os desejos egocêntricos. O que é que nós iremos fazer? Servir a Deus? Submeter-nos ao plano de Deus? Reconhecer Jesus como a pedra angular da nossa vida e da sua igreja? E servir os outros? Ou procurarmos construir uma vida
com base na autoglorificação, na nossa força, a nossa maneira. Nimrod morreu de uma maneira muito trágica. Ele foi desmembrado, ele foi cortado aos pedaços e distribuído por nações para o humilhar. Isso é uma prática normal, nós vemos isso muito na Bíblia também, não é? Em outras passagens. E sabem por quê? Porque ele queria instituir em todas as cidades a queima dos filhos. Então houve muita gente da cidade que se revoltou contra isso e mataram-no. Mas nós vemos a intervenção de Deus, então, quando Ele deixa e vê a eles ali todos entusiasmados, né? Tipo a construir, bora lá, vamos fazer-nos grandes, toda a gente vai falar da gente, toda a gente nos vai trazer glória. Então, Deus entra em cena e traz uma confusão de línguas. E reparem isto, irmãos, é muito importante, isto não era um simples castigo, isto era uma correção. Uma correção a um projeto humano. Porque, por muito grande que seja um projeto humano que nós podemos ter, nunca pode prevalecer sobre a vontade de Deus. Nunca. E nunca nos deve levar a ser escravos de outros deuses. Ok? Então, eles deixaram de se poder comunicar. Porque cada um falava uma língua diferente. Aquilo deve ter sido um bocado cômico, não é? De repente estamos a pôr um tijolo, no próximo tijolo já falo francês. Quer dizer, estou a falar assim improvisadamente, não é? Eram outras línguas, com certeza. Mas põe um tijolo entre tijolo e tijolo, já falo outra língua. E o que estava ao meu lado, não é? Não consegue perceber aquilo que era preciso fazer. Então, isso provocou a dispersão. Se juntaram por línguas e há muitos que quando vais procurar na internet vão te dizer que isto é um mito. Mas quero te dizer nesta manhã que isto foi verdade. Isto foi verdade, isto não é um mito. Porque a palavra de Deus não contém mitos. A palavra de Deus é a verdade. O Éden é a verdade, sim, o que aconteceu no Éden é a verdade. Não é algo, uma fabulazinha para explicar, não. É isso exatamente que aconteceu. O que aconteceu com Noé foi isso exatamente que aconteceu. O que está a acontecer aqui em Babel é exatamente isso que aconteceu. Porque a palavra de Deus não é uma historinha. A palavra de Deus é a verdade. Então, reparem, só aqui um detalhe muito rápido, porque não resisto a esta tentação. Quando Deus, eu sei que isto é para outra pregação, irmãos, e eu vou pregar um dia outra coisa sobre isto, mas 2 detalhes que Deus viu quando começou a ver a torre crescer. Eles são um e falam a mesma língua. Olha aqui, agora ninguém os para. Nos faz pensar, não é? Porque nós, como igreja, devemos ser o mesmo espírito, a mesma intenção e falar a mesma língua. O que é isso de falar a mesma língua? Nós devemos comunicar entre nós. Nós devemos estabelecer relacionamentos entre nós. Comunicação saudável entre nós. Devemos eliminar todos os ruídos da comunicação entre nós. Porque assim ninguém nos para. Quando Jesus Cristo está também como pedra angular, claro, né? Debaixo de nós. Ficaram ali a pensar? Ficaram? Então, fiquem a pensar, porque há mais sobre isso, mas isso fica para outra pregação. Então, vamos lá, rapidamente. Será que temos a Jesus como pedra angular individualmente e como igreja? Será que construímos as nossas vidas e igrejas sobre os seus ensinamentos? Será que lhe somos em tudo sujeitos? Jesus, ele se autoproclamou como a pedra angular, a mais forte, a que sustenta toda a construção. Irmãos, que privilégio tão grande e segurança única que nós temos quando construímos as nossas vidas sobre Jesus, em submissão a Deus e morrendo para toda a rebelião do nosso coração. Porque reparem, segundo o texto que lemos logo no início, em Efésios, o que acontece quando estamos todos, cada um, edificados em Jesus, pedrinha com pedrinha, Jesus a pedra angular, nós juntinhos, submetendo-nos ao plano de Deus, diz que Deus habita
no meio da sua igreja. Em espírito. Ele habita dentro de nós e quando a sua igreja está unida com Jesus, Ele habita. E, olha, podemos até não ser uma igreja da moda. Podemos não ser uma moda popular, uma igreja popular, ou até taxados de excesso de zelo. Mas se Deus está conosco, quem será contra nós? Edifiquemos as nossas vidas em Cristo. Igreja, vamos crescer juntos. Deixemos que Cristo edifique a sua igreja, a nós. E continuemos a ter a presença e a manifestação de Deus no nosso meio. Deus tem grandes coisas para nós. Onde Deus está, pessoas são mudadas. Onde Deus está, pessoas são libertas. Onde Deus está, pessoas são salvas. Deus faz toda a diferença. Vamos querer ser uma igreja que tem Cristo como pedra angular, porque atraímos a presença de Deus. Nem tudo que se autoproclama igreja é igreja, malta. Não é. Muita gente se chama hoje igreja. Há pessoas que vêm para mim e dizem, mas ele é pastor do quê? De ovelhas ou de perus? Ele é pastor do quê? Aquilo não é uma igreja, aquilo é um cúmulo de pessoas, percebem? Que procuram a autoglorificação, que procuram a fama. Eu não vou dizer que seja Nimrod, mas alguns até parecem, não é? Nós vemos como há corporações, porque eu já não vou dizer igrejas, mas corporações que se chamam igrejas que não são igreja, porque Jesus já saiu há muito tempo da base, percebem? Já saiu há muito tempo. É o culto aos homens, não é? Mas não vou parar por aqui, vamos lá. Vocês querem dar uma vista de olhos ao futuro que está reservado a quem está edificado sobre Jesus? Vocês querem saber o que é que vai fazer essa pedra? Vamos para Daniel. Última passagem. Daniel 2, 34. Daniel, o profeta Daniel, recebeu uma visão do que ia ser o fim dos tempos, não é? Aliás, ele não recebeu a visão, ele recebeu a interpretação da visão. Do rei, alguém sabe? Nabucodonosor, ele teve uma visão. E essa visão era o quê? Uma estátua, certo? Eu não trouxe foto disso, não olhem para trás que não está. Mas era uma estátua, e essa estátua simplificava todos os reinos que iriam vir depois do reino de Nabucodonosor. E o que iria acontecer depois? Nós já estamos quase chegando ao fim da estátua, nesta época, nesta cronologia, tá bem? A igreja já está quase no fim já da estátua e nós estamos nos dedinhos ou qualquer coisa assim, mas eu sei que algo vai acontecer em breve, não é? Diz, enquanto estavas observando uma pedra, soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmigalhou. Na época destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Aquele que estabelecerá a nossa pedra angular, Jesus Cristo. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que aconteceria no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Jesus e o seu reino eterno são representados por esta pedra que virá, destruirá tudo aquilo que os homens quiseram fazer e quiseram estabelecer e estabelecerá um reino. Aleluia! Amém! Quantos confiam nisto? Quantos acreditam? A nossa pedra angular não é uma pedra fraca. Ele, quando veio, efetivamente, ele veio como cordeiro. Vocês me vão ouvir falar isto aqui nesta igreja, em todo sítio onde for, montes de vezes. Ele veio efetivamente como um cordeiro. Ele veio como aparentemente uma pedra frágil, mas ele vai voltar como essa pedra.
Ele vai voltar como um leão. E Ele vai estabelecer o seu reino na terra. E Ele vai glorificar o seu nome mais uma vez. E a igreja gloriosa estará com Ele. Aleluia. Nós estaremos com Ele. Por isso, nesta manhã, meus queridos, estabelece Jesus Cristo como pedra angular da tua vida. Porque é uma pedra que não vai passar. É uma pedra que vai permanecer. É uma pedra que vai estabelecer um reino para sempre. É uma pedra invencível, indestrutível. É aquela pedra que nos dá suporte. É aquela pedra que nos sustenta. É aquela pedra que segura a nossa vida nos momentos difíceis. É aquela pedra que te segura quando não podes mais. É Jesus Cristo. E tu me dizes, como é que eu posso colocar Jesus Cristo na minha vida como pedra angular? Como posso cumprir com esse plano? Olha, vai, mergulha nos evangelhos, lê Mateus, Marcos, Lucas e João, e bebe da vida de Jesus, bebe daquilo que Ele fazia, bebe daquilo que Ele dizia, bebe daquilo que Ele pensava, bebe daquilo que estava no seu coração. Bebe da vida de Jesus Cristo. Age como Ele, pensa como Ele, planifica como Ele, olha para a eternidade como Ele. Que esta vida são 2 dias, meus queridos. Nos espera uma eternidade, aleluia. Glória a Deus, onde é a pedra, aleluia, essa pedra angular, Jesus Cristo, aleluia, estará conosco pela eternidade. É hora de estabelecer a Jesus Cristo como pedra angular da tua vida. Estuda a sua vida como se fosse o último dia. Cola-te a Jesus Cristo. Respira Jesus Cristo na tua vida. Porque se tu fizeres isto, se eu fizer isto, se a igreja toda fizer isso, não vamos ser destruídos. Pode vir um terremoto, é verdade. Pode vir um furacão, pode vir qualquer coisa à tua vida que tente destruir a tua vida. Mas como a tua vida está na pedra angular, a tua vida não vai ser destruída. Pode vir a perda de um filho, pode vir um divórcio até. Pode vir a perda de um emprego, pode vir a perda, sei lá, de tanta coisa que possa ser um terremoto na tua vida. Mas se a tua vida está em Jesus, a pedra angular, dentro dos planos de Deus, dentro da provisão de Deus, o terremoto vai vir, vai passar, mas tu vais permanecer. Não pela força da tua mão, não, mas porque tu, como pedra vivinha, estás coladinha à pedra angular.